bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, quarta-feira, dia 24 de março de 2021, vamos para a primeira aula de hoje, a nossa aula de História. Na aula de hoje, eu falarei sobre mudanças ocorridas ao longo do tempo. Vocês farão leitura e atividades das páginas 22 a 28. Vamos então descobrir que mudanças são essas, são várias, porém nós iremos falar sobre algumas. Vamos para as informações. Nos últimos 20 mil anos, a relação dos seres humanos entre eles mesmos e o meio natural passou por grandes mudanças. Houve grandes progressos na domesticação dos animais e no pastoreio. Ou seja, o homem ele conseguiu domesticar os animais, alguns animais, porque antes eles não tinham essa inteligência, essa maturidade para fazê-lo. E somando a isso, há cerca de 10 mil anos, a humanidade começou a desenvolver a agricultura, que na visão de muitos estudiosos é a maior descoberta cultural da humanidade. Então, antigamente as pessoas eles não tinham o menor conhecimento, nem mesmo com relação à agricultura. Então, isso foi um fato marcante para a evolução, para o sucesso da humanidade. Foi essa descoberta que tornou possível a multiplicação dos grupamentos humanos, que passaram a se fixarem em um lugar ou se sedentarizarem. Ou seja, antigamente as pessoas, a humanidade vivia transitando, vivia de lá para cá. Então, conforme houve a descoberta da agricultura, eles começaram a se fixar em um determinado local. E esse período de grandes mudanças deu-se o nome de Neolítico, que significa Pedra Nova, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, sendo marcada pela sedentarização e pela prática da agricultura. Graças à estabilidade trazida pela fixação das pessoas nos ambientes, foi possível o ser humano desenvolver vários tipos de ferramenta para facilitar o seu dia a dia, como instrumentos de caça mais seguros e eficazes, como o arco e a flecha, entre outros objetos. Além disso, começou-se a domesticação de alguns animais. E essa estabilidade não aconteceu de forma repentina, ou seja, conforme vocês puderam observar, isso se passaram anos e décadas e até séculos. E nem todas as partes do mundo acompanhar essa mudança ao mesmo tempo, ou seja, teve civilização que evoluiu mais rápido e, no entanto, outras foram evoluindo, ou seja, foram se aprimorando aos poucos. Então, conforme vocês puderam observar que aí antigamente as pessoas eles eram nômades, ou seja, eles andavam de um local para outro, em busca de uma vida melhor, enfim. Aí, conforme foi acontecendo a descoberta da agricultura, eles passaram a domesticar animais, eles passaram a construir seus próprios materiais, eles começaram a se fixar em um local. E isso foi chamado de sedentarização. E com as facilidades proporcionadas pelo sedentarismo, as pessoas começaram a organizar suas moradias, construindo casas de materiais mais duráveis, como madeira, pedra e adobe. Adobe era uma espécie primitiva de tijolo, feito de barro secado ao sol. Então, observe aí as transformações que foram acontecendo ao longo dos anos. Agora vamos falar sobre a divisão do trabalho e a troca de excedentes, ou seja, a troca de materiais, conforme a população, a civilização foi evoluindo. Nos primeiros assentamentos agrícolas da humanidade, boa parte da comunidade trabalhava,
Seus habitantes dividiam entre homens, mulheres e crianças as tarefas de caçar, plantar, colher, alimentar os animais domésticos e construir ferramentas e armas. Ou seja, com o sedentarismo humano, surgiu a divisão de trabalho, porque antes nem isso eles tinham essa maturidade, esse entendimento de que era necessário fazer aí essa divisão. E conforme vocês podem observar aí na sua tela sobre a evolução da humanidade, lá há décadas atrás, as pessoas trabalhavam dessa forma na máquina de digitar, ou seja, de datilografia no caso, aí com a evolução já foi criado aí o computador, a tecnologia, conforme vocês também podem observar na imagem. Lá atrás, o homem, ele plantava, ele colhia somente através de serviço manual. Então, conforme veio a evolução, foi criado máquinas, tratores para auxiliar as pessoas, a humanidade nesse tipo de trabalho. Então, e foram várias e várias evoluções. E com essa divisão de trabalho, que cada um tinha que fazer a sua parte, o aumento de produção nas comunidades agrícolas passaram a produzir alimentos excedentes, ou seja, eles produziam muita coisa em excesso, ou seja, mais comida do que as comunidades inteiras precisariam para sobreviver. Como eles trabalhavam em comunidade, em parceria, então eles começaram ali a produzir mais do que precisavam. E as comunidades, então, começaram a trocar esses alimentos excedentes, ou seja, esse excesso, por artigos que não produziam. Por exemplo, uma aldeia precisava de ferramentas para arar o campo, mas nela não havia quem soubesse lidar com tal ofício. Então, as pessoas dessa aldeia iriam levar seus excedentes, seus alimentos que sobravam, para outra comunidade que sabia produzir com aquele tipo de instrumento, ou seja, eles trocavam ali o serviço. Então, naquela forma, daquele jeito é que surgiu o comércio. E naquela época, conforme vocês também já devem saber, não existia dinheiro. Eles faziam uma troca, ou seja, eles compravam com um tipo de comércio. E esse tipo de comércio não envolvia dinheiro e baseava-se unicamente em trocas. E isto deu-se o nome de escambo. Então, não tinha dinheiro, conforme vocês já sabem. Então, a forma que eles tinham de comprar, de negociar, de se virar, era a troca. E essa troca era chamada de escambo. Viram como que as comunidades elas conseguiam se entender e viver mais harmonicamente? Então, aí conforme foi evoluindo a sociedade, foi pegando poderes, conhecimento, houve consequências. Uma das maiores consequências da estabilidade humana nos territórios foi a possibilidade de os grupos humanos desenvolverem sociedades mais complexas, ou seja, sociedades onde cada um começou a querer fazer somente por si, esqueceu da vivência em comunidade, então gerou determinados atritos. Então, e esses costumes e as normas foram surgindo, foram ficando diferentes, porque cada aldeia, cada povo queria organizar a sua vida, o seu cotidiano, da maneira que fosse melhor. E nessas atribuições de poderes, conforme vocês viram, as pessoas começaram a se dedicar a tarefas específicas dentro das sociedades. Surgiram então os artesãos, os sacerdotes, entre outros. Enfim, estavam cada vez mais definidas as diferenças entre as pessoas nos espaços. Além da atribuição dos poderes, as aldeias começaram, cada uma à sua maneira, a criar modos de vida, linguagens e crenças. Surgia assim a cultura.
Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre este conteúdo. Agora vamos para as atividades da página 27, a questão número 1. Pinte a grande descoberta acontecida há 10.000 anos que, na visão de muitos estudiosos, é a maior descoberta cultural da humanidade. Então, essa descoberta foi a agricultura, foram as armas ou foi a fotografia? A número 2. O ser humano começou a abandonar a vida nômade, ou seja, a ficar mudando um tempo em um período, um tempo em outro. Isso era chamado de nômade. E começou a se organizar em aldeias agrícolas, em regiões de solo fértil, ou seja, em regiões que davam para plantar e para terem o seu próprio alimento. A esse processo de fixação na terra, damos o nome de secessão, sectarismo, secularismo, sedimentação ou sedentarização. Nós falamos essa palavrinha várias vezes na nossa videoaula. A número 3. Nos primeiros assentamentos agrícolas, ou seja, nas primeiras moradias agrícolas da humanidade, boa parte da comunidade trabalhava. Os habitantes das comunidades dividiam entre homens, mulheres e crianças as tarefas de caçar, plantar, colher, alimentar os animais domésticos e construir ferramentas e armas. O que isso quer dizer? Em quarto ano, então, com tudo isso aí, aconteceu o quê? Ali a divisão de trabalho. Porém, organize aí a sua informação. A página 28, a questão número 4. O que significa o termo produção de alimentos excedentes no contexto das primeiras comunidades humanas? Nós falamos que eles produziam, conforme eles começaram a trabalhar em comunidade, a dividir as tarefas, houve ali uma produção de alimento, ou seja, o excesso. Então, produção de alimentos excedente, eles produziam mais do que eles precisavam. Organize aí as informações. A número 5. O que as comunidades faziam com os alimentos excedentes que produziam? Eles faziam determinado serviço, determinada troca, porém, conforme eu já falei, organize aí as informações. A número 6. Complete o texto corretamente. Uma das maiores consequências da estabilidade, ou seja, eles passaram a morar em um local fixo. Então, eles tiveram ali estabilidade humana de moradia, ou seja, nos territórios, foi a possibilidade de os grupos humanos desenvolverem. Eles desenvolveram com a evolução, com o raciocínio. O que houve com as comunidades? Aconteceu aí sociedades, mais o quê? Número 7. Encontre no caça-palavras as palavras que completam o texto corretamente e, em seguida, escreva-as nos espaços corretos. Então, você vai encontrar as 5 palavrinhas no caça-palavras, aí você vai colocar as palavras de modo que a afirmação fique verdadeira. Então, façam com bastante atenção. Agora, nós iremos para a autocorreção das atividades que foram da última aula. Autocorreção das páginas 20 e 21. A página 20, a questão número 1, tinha um poema. Era para você ler esse poema com bastante atenção e logo abaixo tinha o seguinte questionamento. Qual período da vida do menino está retratado no poema? Ele era um bebê, ele era um adolescente, ele era um jovem, enfim. E também tem outros questionamentos. É um momento recente ou faz parte do passado? O poema, ele falava do presente, do futuro ou do passado?
das coisas que já aconteceram. E outra informação, e você? Como escreveria o seu poema? Eu sei que todos vocês fizeram. Quem não fez, faça com o máximo de capricho e atenção. A página 21, a questão 2, também era pessoal. E a pergunta era: com suas palavras, escreva o que você compreende por tempo histórico. Então, conforme nós falamos na nossa videoaula da semana passada, o tempo histórico, ele diz respeito aos acontecimentos que aconteceram com a população, com os povos, ou seja, o nascimento, o casamento, um batizado, as experiências de um povo. Então, tudo isso serve para montar o tempo histórico, para essas informações servirem como estudo, como exemplos para as futuras gerações. Então, em cima disso, organize aí a sua resposta. A outra informação: quais diferenças você percebe comparando as duas imagens? Então, em 1902, a Avenida Paulista, ela tinha bastante casas, árvores, ou seja, tinha outra arquitetura. De hoje em dia, conforme vocês podem observar aí na ilustração, tem prédios, rodovias, viadutos, enfim. Eu espero que todos vocês tenham conseguido compreender essas informações e que tenham feito as atividades. Agora nós iremos para a segunda aula de hoje, a nossa aula de geografia.